Você sabe por que certas pessoas você sente uma forte conexão logo que começa a conversar, outras você sente uma irritabilidade, marcas que você olha, você sente que quer comprar, outras você tem uma repulsa e não quer consumir, e até mesmo quando está assistindo narrativas, filmes, séries, você torce por um personagem e o outro você torce contra. A resposta está nos 12 arquétipos que governam a sua personalidade e a sua identidade. E eu aposto que você ainda não sabe qual é o seu, afinal você está aqui nesse vídeo querendo saber mais. Os estudos mais comuns sobre arquétipos são o de Jung, da parte simbólica, e de Campbell, na parte de narrativas. Esses dois estudos se entrelaçam, afinal, Jung também classificou a personalidade humana em 12 partes, né, em 12 personalidades, e essas mesmas características também se manifestam nos estudos de Campbell, no Herói de Mil Faces, dentro das narrativas arquetípicas, que são constituídas de personagens que se entrelaçam na narrativa, interagem de algum jeito nas narrativas e que são complementares dentro de cada jornada arquetípica desse herói de mil faces. Afinal, você faz parte desse um herói que constitui o herói de mil faces. Por isso que na indústria cinematográfica, na publicitária, os arquétipos são usados para criar rápida conexão com a gente. E por essa rápida conexão, por espelhamento, por você se identificar com essas situações, com esses comportamentos, com esses personagens, com esses símbolos, você já entendeu que você também tem essas 12 partes que governam o seu inconsciente e explicam algumas atitudes, posições ideológicas, comportamentos que você tem, que você se identifica ou que te repelem. Nos próximos minutos você vai ficar sabendo qual é o arquétipo que domina a sua vida. Agora, antes de trazer exatamente os arquétipos, saiba que você pode estar na polaridade positiva ou negativa de um arquétipo. Portanto, eu preciso trazer aqui antes um conceito de hermetismo. Existe uma lei que se chama a lei do ritmo, que existem, portanto, as polaridades e que esse ritmo pode oscilar entre um extremo ou o outro extremo. O ideal é sempre o caminho do meio. Nada que seja extremo é produtivo para a gente. Agora vamos voltar aqui para os arquétipos e eu vou começar aqui com o primeiro, que é o inocente. Quando ele está na sua polaridade alta, de lucidez, ele tem uma característica de renovação, do positivismo, de se reinventar, reestruturar, purificação, reentrar na terra prometida. Isso tem relação com os ciclos, né? Então é como se ele estivesse na ponta. Então ele vai, de alguma forma, estar ali na volta para a Terra Prometida, né? Numa ressurreição. O quê? Um senso de quase místico, né? De unidade, de união, que a inocência vem dos valores da integridade, né? Uma pessoa íntegra. Quando está na polaridade da sombra, baixa lucidez, portanto, ela está num ritmo negativo, numa polaridade negativo. Ele começa a renegar, oprimir, começa a ficar na ingenuidade, dependente, ele começa a ficar aprisionado, obediente, ingênua, né? Explorador.
Quando ele está na sua lucidez, no seu modo luz, ele busca pela própria individualidade, pela sua identidade, seu autoconhecimento, e ele canaliza isso tanto para viagens, passeios, até mesmo para livros, para conhecimento e narrativas, vivenciar essas novas experiências através dos livros. Então, não à toa, a Amazon usa o arquétipo do explorador através dessa linha de atalho inconsciente e invisível para as pessoas que são exploradoras e querem mais conhecimento, mais individuação através da leitura. E a sua singularidade, encontrar a sua singularidade no mundo, né? De às vezes ser algo até mesmo solitário, né? Uma jornada talvez um pouco solitária. Agora, quando está na sua sombra, esse arquétipo pode ser alienado, tão alienado que ele não consegue se adaptar, ele começa a vagar demais, começa a escapar, tornar-se um desajustado, impulsividade, de tanto que ele não se adapta e não se ajusta e também não aprende, ele só vai que vai e Lorde que me leve aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sábio, na sua versão lúcida, ele usa a sua inteligência para analisar, para compreender o mundo, ele busca as informações, o conhecimento, a autorreflexão, o pensamento crítico, inovador, ele torna-se um especialista, até mesmo um mentor, afinal ele tem a sabedoria, a confiança, a maestria. No seu nível de sombra, ele entra na procrastinação de tanto estudar, de tanto buscar a verdade, busca tanto que não sai do lugar, se desligando da realidade, se desassociando. Depois mete a culpa onde? No TDAH. Na verdade é só você que está aí estudando demais, analisando demais e não age. Herói ama uma competiçãozinha, quer se desenvolver como um soldado, cumprir seu dever com o seu país, a organização ou a família, né? Ele quer cumprir com com a sociedade, né? Ele usa essa força e competência, coragem para agir, para fazer diferença no mundo, provar o próprio valor por meio da ação corajosa. Agora, a polaridade sombria deste rolê todo é que ele pode ser arrogante e desenvolver a necessidade de ter sempre aquele inimigo, aquela pessoa que sempre acha que, nossa, falou alguma coisa contrária a mim, tá contra mim. Pausa aí um segundo. Esse vídeo tá te ajudando a compreender o seu arquétipo dominante? Deixa o seu like aqui para eu trazer mais conteúdos como esse. Fora da lei. Ele quer fazer o quê? Quebrar regras, porque toda regra foi feita para ser quebrada. Ele, na sua lucidez, ele quer ir contra o status quo, né? Ele comporta-se de um modo chocante ou destruidor para ressignificar algo que esteja vigente, né? Toda tendência tem uma contratendência, e isso a gente vê desde o consumo, do comércio, até mesmo nos movimentos artísticos também, né? Nos movimentos arquitetônicos, e todos esses movimentos, eles acompanham tanto a moda, a publicidade, a arquitetura, são tendências que são contra tendências e assim sucessivamente. Às vezes ele pode estar
na sua polaridade da sombra, então ele é um arquétipo que traz também a raiva, só que a raiva também ela pode ser construtiva ou destrutiva, né? Depende do lugar que ela vem. Então, na sua sombra, ele tem um comportamento criminoso e extremamente prejudicial. Arquétipo do cara comum. É aquele cara bom vizinho. É aquela marca de moletom comfort, sabe? Que a gente quer ficar confortável no nosso dia a dia, a gente também não quer se destacar no nosso dia a dia, a gente sai aí e a gente quer algo comum, sem muito destaque. Esse arquétipo, quando está na sua lucidez, a pessoa está em busca da sua tribo, seu lugar na sociedade, que ele tá aprendendo a fazer conexões, seu networking, entendeu? E se encaixar, aceitar ajuda, ser flexível. Ele acredita na dignidade natural dos seres, independente da capacidade destes indivíduos ou das circunstâncias, né? O humanitário, ele acredita aí na dignidade de todo mundo. Nossa, todo mundo tem dignidade, sim, para o cara comum, independente, né, de quem sejam. Agora, quando ele está na sua sombra, o que acontece? Ele é a vítima que prefere sofrer abuso, ou seja, ele se anula. Ele se anula e ele acaba com amizades, conexões que não valorizam o cara comum, que ele está disposto a aguentar qualquer coisa para ser aceito na sociedade. Arquétipo do amante. É aqui que entra a ostentação, a favela venceu, e até mesmo literaturas do tipo Capital Erótico, da autora Catherine Heikin. Eu acho que é assim que fala o nome da moça, menino. Quando o amante está na sua lucidez, ele também quer se encaixar, ele também quer ser aceito, né? Só que se o cara comum quer achar o seu lugar na sociedade, o amante ele quer se entender como um indivíduo e expressar o seu valor de acordo com aquilo que seja valorizado na sociedade, e ele expõe isso. E a maior forma de lucidez dele, né, de expressão dele, é esse brilho que vai se reverberando através do desenvolvimento pessoal, emocional, financeiro, estético, onde as pessoas percebem cada vez mais o desenvolvimento dessa pessoa e, portanto, isso se traduz em atração, em magnetismo pessoal, portanto, conquista. Um grande romance, sedução, a paixão e seguir a própria visão de felicidade, comprometer-se, portanto, com uma pessoa amada, ou então com um objeto que signifique muito para essa pessoa. Até mesmo portanto, o amor, o alto amor, o amor próprio, a espiritualidade, a autoaceitação e a experiência do êxtase, né? Aquilo que a autoaceitação, o autoconhecimento, o amor próprio proporciona que a pessoa viva de forma plena, com total presença. Então aquilo se reverbera num êxtase de vivência. Na polaridade da sombra, aí vira a putaria, vira a promiscuidade, a obsessão, o ciúme, a inveja e até mesmo o puritanismo. Tudo aquilo que a gente vê muito nos dias de hoje aí, em aplicativos de relacionamento, nos relacionamentos líquidos e em tantas outras coisas aí, onde todo mundo fica iludido nessas relações rápidas e casuais.
O bobo da corte é aquele comercial da Pepsi, lendário comercial da Pepsi, que o menino tenta pegar uma Coca-Cola na geladeira, aí ele tenta pegar uma Pepsi, aí ele usa o quê? 2 latinhas de Coca-Cola para subir, aí ele alcança a Pepsi e vai-se embora, deixa as latinhas de Coca-Cola lá no chão. É o jeito divertido, malandro de encontrar uma sátira na vida para se posicionar. A marca Pepsi, né, usa esse princípio de sátira para ter um destaque perante a sua concorrente maior, que tem o mindshare campeão na mente do consumidor, que é a Coca-Cola. No seu modo de lucidez, ele tem um timing de humor, né, uma sátira na sua lucidez, no seu modo lúcido, a esperteza para ter aquilo que ele precisa dos outros. Ou então para se livrar também de problemas, sair a francesa dos problemas, que afinal de contas a vida é um jogo e as pessoas precisam saber jogar, precisam dar estratégia, precisam saber as regras, precisam saber os macetes para ganhar esse jogo da vida. Quando ele está no lado sombra, ele também engana as pessoas, ele ilude pessoas, tem irresponsabilidade e brincadeiras mesquinhas. O prestativo é o nosso próximo arquétipo e ele se traduz muito bem na figura da mãe, que pode levar a sua cria para o mundo, ensinar, mostrar o atalho, as estratégias, fazer a criança subir numa árvore, mas também falar assim, antes de subir na árvore, lembra de criar uma estratégia para descer da árvore, ou escolher falar, não vai subir na árvore, para controlar a criança e ela nunca vai saber como é subir numa árvore e assim criar experiências sensoriais, comportamentais, de coragem e superação e ação nessa criança, controlando essa criança. Este é o arquétipo do prestativo, que ele pode se prestar muito em excesso, se doar demais, querendo, né, uma recompensa, esperando uma recompensa, mas talvez ele não tenha, né, e ele usa essa prestação, né, essa prestatividade, não sei se existe essa palavra, para se sentir bem, né, aquilo que talvez nunca tenham feito por ele faz para o outro, às vezes esquece de fazer para você mesmo, ele não faz só para o filho, ele faz para a família, faz para os amigos, faz para todo mundo, e às vezes dá uma esquecidinha dele. Então, ele, na sua lucidez, de novo, como sempre, 2 pontos, na sua lucidez, ele quer equilibrar o cuidar de si mesmo e o cuidar do outro. Ele tem o altruísmo, a preocupação com o mundo em geral, com as pessoas que estão ao seu redor. E agora, quando ele está na sua sombra, ele começa a ter aquele controle, aquela transferência de poder, de instalar a culpa no outro por ter dado alguma coisa, ter ajudado e essa pessoa não retribuir, e aí instala a culpa nesse outro. Vamos para o arquétipo do criador, porque quando você mete o shape na academia, você está evocando a recriação do seu corpo, a sua plástica do corpo natural. Até mesmo quando você está literalmente fazendo arte, expressando a sua experiência humana através da imagem pictórica, fotográfica, escultura, inteligência artificial, narrativas,
texto, enfim, você está aí na sociedade vestindo um estereótipo, enfim, tudo isso são formas de expressar a criação, a originalidade, a autenticidade. No seu modo lúcido, o criador tem inspiração, ele também manifesta algo através da sua criatividade, da sua forma criativa de expressão. Ele dá forma à sua própria imaginação, fruto da sua mentalidade, que vem das experiências do artista, das vivências dele, cria as estruturas que influenciam a cultura e a sociedade. Quando ele está na sua polaridade de sombra, ele começa a dramatizar demais, né? É aquele drama do artista que sempre acha que precisa sofrer para criar, que precisa estar em dor. Tipo, Belo fazendo uma música depois que levou uma gaia de Graciane Barbosa. Amo Graciane Barbosa. Arquétipo do governante, porque você quer usar o blazer branco para vender mentorias na internet. Eu acabei de usar o bobo da corte. Brincadeiras à parte, o governante, quando está na sua parte lúcida, ele quer exercer a liderança, a gerência, a organização. Ele sabe que precisa de organização, responsabilidade, né, demandar tarefas, divisão de tarefas, divisão de verba, divisão de ações, de responsabilidade, para ter um ecossistema, para ter ordem, seja na sociedade, seja no empresarial, seja na casa. Quando ele está no seu polo de sombra, ele está numa tirania, em manipulação, instalando de novo, né, aquela sombra nas pessoas para que as pessoas façam aquilo que ele quer de forma tirânica, usando o medo. E esses foram os 12 arquétipos. Aqui você entendeu qual foi o arquétipo mais dominante na sua personalidade ou na sua marca. Se você percebeu que tem mais de um arquétipo dominante, isso é totalmente possível. Afinal, dentro da nossa personalidade existem os 12 arquétipos. Se você levar bem profundamente esse estudo, vai entender que ele se trata de um desenvolvimento pessoal e que a gente tem todos eles dentro da gente, dependendo do momento de vida, do lugar que a gente esteja e daquilo que a gente está fazendo, se comportando, criando na nossa vida, né, no nosso cotidiano. E também entendeu que eles podem se manifestar em narrativas, na sociedade, na publicidade, nos filmes. Fala aqui para mim nos comentários qual foi o seu arquétipo dominante ou os arquétipos dominantes, que logo mais eu vou trazer para você o conteúdo que vai falar sobre os arquétipos e a relação entre eles e o público que você quer atingir. Até mais!